Aqui em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, Paulo está falando de uma predestinação arbitrária, em que Deus já predestinou desde a eternidade passada aqueles que seriam salvos, ou aqui Paulo está explicando a mecânica de como é feito esse chamado de Deus e a conservação daqueles que mantêm a fé. O texto diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, mostra a mecânica também, né? Os 4 estágios da vida cristã, que começam que a bondade e a sabedoria de Deus nos conduzam ao arrependimento. Então foram feitos em Cristo por Deus sabedoria. Quando se chegam a Cristo, justificação. A partir de então somos introduzidos à caminhada cristã, nas obras de Cristo, na santificação e por fim a glorificação, que é então a entrada na vida eterna, né? Herdando a vida eterna pela salvação que se dá no final da carreira cristã. Agora é interessante que nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, né, que estavam se desviando de Cristo, se desligando de Cristo, e Paulo dá um nome a isso, que é anátema, maldição. Lá no capítulo 5, versos 3 a 5 de Gálatas, aos Gálatas, Paulo está dizendo que eles estavam se desligando de Cristo, caindo da graça, que é o único meio de salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Colossenses capítulo 1, verso 23, Paulo diz, condicionando, né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. E qual é essa esperança do Evangelho? 1 João capítulo 2, verso 24 e 25, a promessa que ele nos fez de vida eterna. Então aquele que disse, vinde a mim, também disse, aprendei de mim, que lá em Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, mostra que o único meio de se permanecer na fé é observando as Escrituras, porque fazendo assim, de modo algum, nós vamos nos afastar, então, da esperança do Evangelho. E Paulo vai dizer lá no capítulo 5 aos Gálatas, versos 7 e 8, que eles estavam correndo bem naquela caminhada cristã, porque estavam introduzidos nas obras de Cristo, e nós temos que perseverar até o fim, de acordo com Apocalipse capítulo 2, verso 25 e 26, eles estavam correndo bem, olhando para Cristo, lá em Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, mas eles então deixaram de obedecer à verdade, sendo a verdade Cristo e essa libertação do império das trevas e o transporte para o reino do Filho do seu amor. Então eles estavam se desligando de Cristo, deixando de obedecer à verdade. E aí vem o que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 8, verso 30, que essa persuasão, ou aquele convencimento deles deixarem de obedecer a Cristo, não vinha daquele que os estava chamando. Então, quando diz aqui, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, é condicionado à permanência na fé, ouvindo a palavra, crendo, mantendo, então, a fé na caminhada cristã. Portanto, Paulo aqui em Romanos capítulo 8, verso 30, está explicando a mecânica da salvação, e não de que Deus vai arbitrariamente salvar de forma incondicional, tanto para a salvação quanto para a condenação de indivíduos.